Então, por capaz, Senhor, vou passar uma leitura bíblica, mas para orando. Senhor Deus e maravilhoso Pai, abençoe essa programação que agora começa. São da minha pessoa, de minha irmã, todos que vão nos acompanhar, nosso website, Facebook, YouTube, toda a organização. Essa semana, com muita saúde, com muita paz, com muita proteção, com muita prosperidade, cheia de bênçãos e vitórias. Amém. É um pouco atrasado, né? Então vamos já começar sem mais delongas a nossa leitura bíblica, que estamos ainda no Marcos 10, né? Terminar aqui o capítulo 10, a partir do versículo 46, a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Que tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou Jesus: O que quer que ele faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém. Aqui Jesus estava novamente com uma numerosa multidão, né, como sempre, né? Então ele ia passando na beira do caminho um homem cego chamado Bartimeu. Vendo que Jesus estava passando, começou a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi aqui quer dizer aqui descendente. Que antigamente tudo que era descendente era que fosse filho, né? Porque Maria, segundo diz a mãe de Jesus, era prima de Davi, né? Então ele começou a agir, Jesus também, né? Primo também, né? Da descendência. Filho que quer dizer descendente, não é filho assim de pai e mãe, da descendente, que é a ideia descendente. Então ele começou a chamar, né? Por ele. E Jesus parou e pediu para chamar, mas antes disso, né, a multidão repreendeu, né, pensando que ele estava incomodando Jesus, mas não estava, pelo contrário, Jesus amava ajudar as pessoas que precisassem. Então Jesus mandou chamar ele, aí disseram a ele: tem bom ânimo, que ele te chama. E ele se levantou-se, né, bem ligeirinho, foi ter com Jesus. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele respondeu: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Só em ele ter fé e ter vontade, boa vontade de ficar bom e crer em Jesus, já se viu para ele ficar curado. E é tanto que imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Que depois que ele passou a ver, ele acompanhou Jesus estrada fora, muito alegre, contente, agradecido e muito grato, né? Mesmo em nome de Jesus. Amém. E vamos, no outro dia, amanhã, entrar no capítulo 11 de Marcos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E esse foi mais um milagre de Jesus. Jesus fez muitos milagres, nem todos estão escritos. Aliás, nem tudo que tem o que aconteceu tem escrito na Bíblia, né? Porque não ia caber tanta coisa, né? Aí eles repartem livro de crônica, tem que é bem dizer, livro do justo, né? Tem coisas que a Bíblia também não escreveu, tanto que não cabe, mas coisas íntimas, secretas, que eu acho que coisas íntimas, secretas também ele não escreveu, claro. Mas coisas que não assim, eles não acharam legal colocar na Bíblia, eles colocaram no livro do Crônicas, que tem até dizendo, né, quando você termina de ler um livro do Antigo Testamento, assim, o mais apto de não sei quem, no estado escrito livro de Crônicas. Só que esse livro de crônica não é aquele livro de crônica que tem na primeira e segunda crônica, não. É outro livro, parece que esse livro só do Estado de Israel que contém esse livro, né, como é. Eu sei que ele é muito, muito difícil de ser encontrado, eu sou louca para encontrar esse livro. Então vamos chamar aqui o irmão Raimundo, né, que é da participação, já chegou a hora dela, né, da participação dele. Aliás, eu entrei um pouco atrasada hoje. Resolveu alguma coisa.
por aqui, não, Senhor Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, já apareceu. Perdão, nossa casa, nossas falhas, né, nossos erros. Em nome de Deus, nos perdoe. Em nome de Jesus, já apareceu para a irmã Rita Silva. Apareceu para o irmão Francisco. Apareceu para a Luz Cativa, Luz Ouvindo. Questão missionária através da rádio do dono, agradecendo também a internet, agradecendo aos equipes das operadoras que também cooperam com esse trabalho de Deus, né, levando a Paraíba até os subsequentes. E também parabenizando aos aniversariantes do dia, né, 21 anos, o seu primeiro aniversário, né, e assim por diante, né, 12, 3 anos, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 70, ou até mais de 100 anos, né? Que completa neste dia. Parabéns, né? Parabéns. Escrevemos dia 5 de outubro. Nós vamos ali para o Ceará, completar 14 anos no passeio, né? Por a vontade do Senhor, ele chega a essa idade do homem mais velho do planeta Terra. Então, parabéns para todas as filhas, com abundância, né? Felicidade, paz, progresso, prosperidade, nós teremos. E a fé, né? A fé da cura, a fé da prosperidade e a fé da salvação. Porque a fé mais importante é a fé da salvação. Louvado de muitas pessoas, glória a Deus, tem a fé da cura, tem a fé da prosperidade, porque é muito rico, mas se não tiver a fé da salvação, que é mais importante, porque um dia vai ter que deixar esse planeta, né? Louvado seja Deus, aleluia. Deus fez vários mundos, né? Fez um mundo físico, que são os planetas, né? A Terra, né? A Terra onde nós habitamos, mas também fez mundos espirituais, né? Porque nós, seres humanos, nós somos uma dicotomia, corpo, alma e espírito. Louvado seja Deus, né? A alma ela vamos dizer assim, o coração do espírito, né? E a parte sentimental, emocional, do ser humano, e a mente, vamos dizer assim, é o cérebro do espírito, né? O coração, tem o sangue, tem o cérebro, então a mente, ela é imortal, né? A mente, ela não morre, né? O espírito, a mente e a alma, o espírito tem, né? Como ele é imortal, tem a mente, tem a alma, tem um coração espiritual, né? Tem um coração físico e tem um coração espiritual, onde está louvado os nossos sentimentos, né? As nossas emoções, louvado seja Deus. Então, eu sou deste mundo, louvado e como diz lá louvado seja Hebreus, né? Por exemplo, Hebreus, capítulo 9, versículo 30. Cantar ao homem, morrer só uma vez. E segue-se a juízo, louvado seja Deus. Vai para o julgamento de Deus, né? Que o Espírito vai responder nesse julgamento como ele usou o corpo físico aqui na terra. Porque o físico é como uma casa, né? É como uma casa, louvado seja Deus, o Espírito, né? Quando Deus fez o homem, né? Ele montou, né? Pegou o barro, né? Plantou uma árvore e fez ali um boneco. Isso
se a bateria estiver também descarregada, a motor não é o principal, que é a energia, né? A força, né? A força que faz o bateria do aparelho funcionar. Então, Tiago diz que o corpo, o seu espírito, ele está morto. O corpo não pode viver sem o espírito, né? O sopro da vida, louvado seja Deus. Então, quando morrer, quer dizer, se separar. Quando louvado seja Deus, a alma e o espírito, né? Eles formam dois em um, né? Eles são inseparáveis, né? A alma ou o espírito são inseparáveis, né? É como a alma fosse o corpo do espírito, é como se o espírito tivesse dois corpos, né? Primeiro a alma, segundo o físico, né? Quando o físico volta, a terra não foi virada, a alma em função com o espírito vai para o Hades, que é o Pai que realmente não agradou a Deus, não estava na graça de Deus, que a graça de Deus é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, né? Deus deu o seu próprio filho, né? Unigênito, e morrer em lugar dos pecadores, né? Assumindo todos os pecados da terra, todos os pecados que você pode imaginar. E na terra, Jesus Cristo assumiu na cruz aquele sofrimento, né? Inocente, como se tivesse pecado, como Jesus Cristo tivesse todo aquele pecado, mas nenhum pecado ele tinha, mas Deus ofereceu o seu próprio. Porque Deus amou de tal maneira o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que tudo aquilo, mesmo que não pereça, mas tenha vida. A ira de Deus estava sobre o próprio filho, né? Usou o próprio filho em lugar dos pecadores, mas aquele que crê naquele Senhor, aquele que crê em Jesus Cristo, veio na cruz ali os seus pecados para dar a salvação para ele. Esse é um amor muito grande, né? Um amor tão grande que ninguém pode entender esse amor de Deus. Louvado seja Deus. Todo aquele que nem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Louvado seja Deus.
só evangelho. Mãe, só pai, só felicidade, só alegria, não tem mais sofrimento, não tem mais dor, não tem mais nada. Se morreu com a doença ficou no corpo. A alma, o espírito, não tem doença. A doença é no corpo, certo? Voltou ao pó, mas se a pessoa tinha a sua fé e aceitar que Jesus Cristo não é do Senhor, vai para ele. Se não aceitou, se não creu, vai para o Hades. Mas lá é sofrimento, tá? Mas é sofrimento. Sofrimento. Não tem sofrimento espiritual, é sofrimento espiritual, né? É muito mais pior do que o físico, né? Porque o sofrimento mental, psicológico, terrível, né? Muito terrível, para quem não creu naquele que morreu no seu lugar na cruz. Então, eu creio e leva a gente hoje, então você cria, porque é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é meu Pai, a vida. O nosso Salvador, Senhor, é Jesus Cristo. Não tem outra pessoa, nem homem e nem mulher. Louvado seja Deus. E é dele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o amor, toda a oração. Ele é me dado toda a autoridade. Me dá a ele toda a autoridade no céu e na terra. Louvado seja e é nossa oração. É o Senhor em nome de Jesus. Orar é conversar com Deus. Orar é um negócio particular que nós temos. Não está dirigindo a encontrar aquele enxergar, não. Não, é uma coisa de momento. É uma necessidade que a pessoa tem de falar com Deus, agradecer, pedir, louvado seja, louvado seja Deus. Então, orar é conversar com Deus. E a palavra de Deus é Deus falando para você. Então Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Temos que crer nesse mistério. É um mistério, mas tem que crer. Não vai ser Deus. A nossa mente não abrange 100% desse mistério, mas é a verdade. É a verdade. Então, vocês tenham uma boa, louvado seja segunda-feira, né? Começa novamente a semana, onde eu vou ver uma barulho da mãe, onde está todo mundo na luta, está todo mundo no trabalho, está todo mundo suando, porque para ver o pão nosso de cada dia, nós temos que trabalhar. Só pode ser, quem não quiser comer não trabalha, né? Ninguém quer comer, encaixar ninguém, não. Tem que vir trabalhar, estudar, para se formar, para conseguir um trabalho melhor, ganhar melhor. Então, nós temos que realmente ter responsabilidade também nisso. Enquanto a gente vai nesse mundo, nós devemos dedicar para mudar roupa, o alimento, mas para isso a gente deve trabalhar. Aleluia. Preguiçoso, as coisas que o animal que mais trabalha só as comidas, ela não para, né? Ela não para. Mas nós temos o nosso descanso, né? Descanso trabalha durante o dia e a noite é a noite do repouso, recuperando energias gastas para o outro dia recomeçar a luta, o trabalho. E tendo nosso Salvador Jesus Cristo, né? Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, para a gente sair deste mundo, essa luta, né? Que é uma luta mesmo, a gente para um lugar melhor, né? Onde descansar, ali no paraíso, onde só tem luz a louvado, mas para isso, devemos crer. Aquele que será salvo, em nome de Jesus, nós teremos a oportunidade. Amém. Então, nós vamos aqui ler o nome do pessoal que vamos fazer oração hoje, mês de maio, né? Morando com o irmão Raimundo, irmão Chiquinho, irmã Ritinho, Rosário Rogério, do Batista, Randeíris, Heitor, Daí, Eudásio, irmã Cássia, Chico Liberato, Construção do Nosso Igreja, Cláudia Vieira,
E por todos carentes de oração. Aqui, Pai Santo, obrigado pelas suas palavras para nós, o que mandar, pelo nome de Jesus Cristo, né? O Senhor suportar, o Senhor naquela cruz, naquela cruz, aleluia, para acalmar a saída diante do pecado, né? E o pecado é a desobediência contra Deus, né? Mas mesmo assim, louvado é Deus deu a oportunidade, né? Fez aquele sofrimento suportando esse cruz. Tem uma hora que tu não aguentou o filho, sofrendo com corte. E com corte ele aguentava mais. Mas era para o nosso bem. Era para o nosso bem. Aí você assim, não é que for uma pessoa que não fazia mal a ninguém, né? Só vai. Fazer bem e é colocado numa cruz, pregado, mãos pregadas, uma cruz na cabeça, os pés em cima do outro pregado. Após que Jesus passou para nos garantir a salvação, foi tão estreito que passou com um pé em cima do outro. Colocaram um pé em cima do outro, mais pregado. Um soldado com a lança sem piedade. Um lado pelo sangue derramado, tudo isso por amor, né? E amor, hein? Para que as almas reconhecessem, aleluia, o arrependimento, né? Tivesse porta do arrependimento e aceitasse ele como o seu Salvador, ele diz para o povo que nesse dia aquele tempo, uma igreja reconhecida. Eu pensava que era aquele professor de Giovannaria, mas era o povo, né? O nosso povo, ele deve ser templo e morada de Deus, louvado seja Deus. E ele estava ali, né? Com o tempo, né? Que era o culto físico, né? Morreu, mas ressuscitou nesse mesmo dia, louvado seja Deus. Aleluia. O mundo tiver braços abertos, essa porta, braços abertos de Jesus, estava lá na cruz, ele abraçou um ladrão, estava com medo do ladrão, um do lado dele, um do lado esquerdo, um do ladrão se atraiu. E disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus Cristo olha para ele, o coração dele se arrependeu, sobre ele, Senhor, porque ele é Salvador e Senhor. Aí ele respondeu, hoje será descoberto para ele. Ele não tinha feito tudo de errado. O que você pode imaginar que não aquela coisa realmente culpada? Ele olhou para Jesus e ele disse, isso não tem culpa nenhuma, isso não é Deus. Eu não sou culpado, eu estou aqui, eu não queria blasfemar, e para o homem calar a boca, nós somos aquilo que nós merecemos. Isso aqui nada feio. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus olha para ele, dá um sorriso e diz, hoje serás comigo para ele. Quem perdoar seus pecados, o Senhor da sua vida estava ali também como ele na cruz, mas era inocente, aleluia, louvado seja Deus, e estava ali com os braços abertos, e sentou ele, perdoou ele, hoje serás comigo para isso. Morreu isso aí. Jesus é o seu Espírito, levou ele para o paraíso, o simplesmente foi levado pelo amor para o lado, para o sofrimento, que não se arrependeu. Nem na hora da morte, nem na hora o outro se arrependeu. Mas ele
verdade. Vamos conhecer o convite, você aceita o Salvador. Salvador e Senhor, como ladrão lá na cruz, aceitou e ganhou. Está lá no paraíso. Isso, graças a Deus, não tem mais sofrimento nenhum, né? Porque esses pecados foram perdoados. Todos eles uma boa tarde, essa relação que a mãe tinha ali, todos com alegria, porque a saúde, prosperidade, e no seu coração more aquele que morreu na cruz para lhe dar o perdão da salvação. Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Salvador e Senhor, e quer você com Ele lá no seu coração, você tem que confessar. Dizer, não tem vergonha, não tem medo de dizer, eu aceitei o Salvador, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. Se você partir daqui, se você não recuar, se você não voltar para trás, você vai morar com Ele no paraíso, vai morar com Ele no céu, e lá não tem sofrimento, lá não tem dor, lá não tem lágrimas, lá não é alegria e felicidade. Ele não fez tudo e na paz do Senhor. Amém. Amém. Então ficamos por aqui. Uma boa tarde para todos. Uma semana muito abençoada por Deus. E a paz do Senhor para